Opa! Nós de volta aqui, todo protegido. Oh, Jesus Christ! Ictio, que veio do nada. Finalmente a gente vai conversar sobre isso e ver o levantamento aí do pessoal que mandou um monte de coisa legal pra gente. Vamos lá, vamos falar sobre o assunto. Bora! Fala, povo das águas! Aqui dentro a gente está protegido. Professor Ray tira a máscara. Ted, com licença, tira a máscara. Vamos tirar os protetores aqui também. E aqui também. Vem cá. Oh, agora sim. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado aos meus antepassados. Obrigado, papai. Obrigado, mamãe. Obrigado à minha família, aos meus seguidores, à minha esposa. Obrigado a vocês. Pessoal, vem pra cá, vai pra lá, vai pro outro lado. Que bacana, hein? Que bacana. Antes, vários seguidores, muitos comentários. Graças a Deus a coisa tá indo muito bem. Maré baixa, que bacana. E assim, o que eu quero falar com vocês, me desculpe aquela galera, teve um seguidor nosso que já é seguidor há muito tempo, ele até mencionou depois, eu agradeci a ele, que ele falou, o assunto começa depois de 8 minutos. Assim, a gente gosta de conversar e eu mencionei para ele, eu falei, cara, quando a gente não faz os comentários antes dos vídeos, muitos seguidores de muitos anos reclamam, né? Aí ele até realçou mas eu sou seguidor há muitos anos. Infelizmente a gente não tem como agradar todo mundo, me desculpe. Antigamente, há uns tempos atrás, eu dizia no começo do vídeo quando é que começava, mas para eu fazer isso eu tenho que editar, fazer tudo, fazer toda a parafernália, depois vir fazer um videozinho só para dizer que hora que começa o assunto propriamente dito. Eu acho isso desnecessário, né? Adianta aí, vai adiantando quem não quiser ter, assim, saber das novidades, saber das notícias que a gente manda, dos agradecimentos àqueles que são os responsáveis pelo sucesso do nosso canal, do nosso trabalho e, obviamente, a grande confiança. Tá frio hoje aqui, hein? A confiança em cima de tudo aquilo que a gente faz, né? Hoje eu tenho um abraço especial aí ao pessoal de Brasília. Um grande abraço a vocês aí, na figura da Mônica. Obrigado, Mônica, por estar aí apoiando a gente. Quem mais? Um grande abraço também aí, especial, ao nosso responsável pelo vídeo de hoje, Noberto Santos. Noberto Santos, de Salvador, Bahia. Vai chegando o frio, vai esfriando aí, é muito comum nessa época a gente ter os surtos de ictio. Antes de mais nada, eu quero deixar claro, mas mais uma vez, que não sou biólogo, não sou químico, não sou físico. Eu sou cirurgião dentista formado na matéria de odontologia, e os conhecimentos que eu tenho em cima disso, dessa área de aquarismo, de biologia marinha e tudo mais, são conhecimentos ao longo dos anos que a gente estudou, viu em livros e tudo mais. E, obviamente, por conta dessa situação, dessa questão, eu tenho muita cautela com tudo aquilo que a gente faz, que é tudo aquilo que a gente fala, principalmente. E é óbvio, o pessoal que é especializado, que é conhecedor profundo da área, né, principalmente essa questão de parasitas e etc., não é de se admirar que eles reajam diante de pronunciamentos inadequados. A gente está acompanhando aí a situação que o Brasil está vivendo e muito dos grandes problemas que nós temos em enfrentar
essa pandemia é justamente a opinião daqueles que não conhecem. Pessoas que não são estudiosas, que não entendem de infectologia, não entendem de nada, querendo botar a mão e dizer que a palavra dela ou dele é a que vale e tem que ser feito assim porque eu ouvi, porque eu testei, porque eu acho, né? E não é assim que funciona na ciência, não é assim que funciona no aquarismo, não é assim que funciona na vida, ok? E aí, infelizmente, o vídeo de hoje, dá uma olhada nisso, ó. Eu vou ter que ler tudo. Eu detesto fazer palestras, dar aula, conferências, etc., em cima de textos pré-prontos, pré-escritos. Eu gosto muito do improviso nessa situação. Mas é impossível, porque eu tive aqui o relato de alguns amigos, de alguns seguidores, né, do pessoal, de colegas aquaristas, e que eu acho que trouxe à luz a questão do esclarecimento de por que alguns peixes, por que alguns aquários, 1 ano, 2 anos, 3 anos, algum tempo depois, aparece o íctio do nada. E não é do nada. Eu falei, olha, eu não sei qual é a causa, a resposta, mas uma causa existe, uma hora ela aparece. E eu gosto muito do bom senso, eu gosto demais daquele raciocínio lógico, de ir seguindo, sabe, aquela lógica e coletando informações e montando um quadro de explicação plausível, de uma explicação legal, tá bom? E foi isso que aconteceu por conta desse nosso último vídeo. A gente falou sobre excessos de suplemento, a gente falou sobre a qualidade da água, a gente falou sobre a possibilidade de executar testes ou análises mais profundas da água. Enfim, há uma infinidade de opções atualmente disponíveis no mercado aquarístico e todas elas muito bem-vindas, graças a Deus. Mas vamos lá ao que gerou todo o problema? Vamos lá. A situação foi a seguinte: Noberto Santos, de Salvador, Bahia, 33 anos. Me acompanha há muito tempo. Noberto escreveu exatamente isso, ó. Estava tocando um aquário de 100 litros apenas com um sump lateral, sem skimmer, tinha 4 peixes. Todos peixes nacional, diga-se de passagem. Olha que interessante. Vários corais, também não tinha um sistema de reposição automática do água doce, fazendo isso manualmente. E eu também não tinha sistema de refrigeração, como chiller, etc. Ele ficou 1 ano ou mais com a temperatura que chegava nos 29 e às vezes beirava os 30 graus. Em ocasiões mais quentes, eu sabia que tinha que fazer esses ajustes. Então, comecei colocando ventoinhas para abaixar a temperatura. Um belo dia, mais frio, aqui em Salvador, se é que isso existe em Salvador, ele disse que sim. A temperatura do aquário chegou a 25 graus. As ventoinhas estavam programadas para desligar a 25 graus. Porém, na manhã seguinte, todos os peixes estavam com íctio. Achei estranho, porque eu não tinha colocado nenhum outro animal transmissor. 3 dias depois o íctio desapareceu e mais alguns dias depois os peixes morreram. Antes disso, nunca tive íctio, já tive coerelos, que é muito fácil de ter a doença do íctio. Peguei ele no tamanho de uma moeda, ele ficou 1 ano comigo, ficou grande e acabou morrendo sem eu saber o que era o íctio. Uso água natural, mas nunca tive problema com isso, ao contrário, os meus corais sempre ficaram bem, mesmo com temperaturas altas. Ou seja, aparentemente, o íctio, que não existia no sistema, estava lá há mais de 1 ano sem colocar nada novo e veio a danada da temperatura baixa, que muitos aquaristas de grande experiência já falou, temperatura baixa não dá íctio e não dá mesmo, não é a temperatura baixa, a gente vai mostrar isso daqui a pouco. E ele teve o danado do íctio mesmo sem colocar nada novo. De cara, muita gente já falaria, a água, ele usa água natural. Muito provavelmente ele deve ter trazido o parasita na água do mar. A possibilidade é infimamente pequena, mas existe. Porém, choveram informações e mensagens comprovando, não apenas aqui no YouTube, se vocês entrarem no vídeo em questão, vocês vão confirmar o que eu estou falando, mas no meu WhatsApp apareceram dezenas de clientes relatando a mesma coisa. Olha, no meu aconteceu também, eu nunca estava colocando, e eu uso água sintética, eu uso sal marinho, eu não uso água natural, e eu fiquei nesse impasse. Até que
Recentemente, o Ricardo Lou, muito obrigado Ricardo Lou pelo seu comentário, ele falou o seguinte: Alberto, me desculpe. Opa! Gente, não há nenhuma necessidade de vocês se desculparem quando vocês quiserem contestar, complementar ou criticar aquilo que a gente está falando aqui. Isso é bem-vindo, não é necessário, não há necessidade de se desculpar, uma vez que isso seja feito com educação. Você deve se desculpar quando você retruca ou quando você debate de forma mal educada. Quando você xinga alguém, quando alguém lhe faz uma pergunta e você é ignorante, aí você deve desculpas. Mas ir contra a opinião de alguém não gera necessidade de desculpas. Portanto, dentro de uma linguagem legal, de um diálogo e não de um monólogo, é isso que a gente tenta manter no nosso canal, apesar de ser unilateral, porque vocês não podem interagir, né? Mas logo vamos fazer isso aí, a gente vai fazer as lives. Então vamos lá, vamos ver o que é que o Lou falou agora há pouco. Ele fez isso um pouquinho antes de eu lançar o vídeo. O ictio, se estiver no sistema, a quarentena alguma será eficaz. O peixe novo irá entrar sem a doença que o protocolo do Miguel preconiza. Agora, ele não é uma vacina que imunizará o peixe para sempre. E quem faz a quarentena do Dr. Miguel, ou a sua, ou a de qualquer outro preconizador de métodos de asepsia, se o sistema tiver parasita, com qualquer método o peixe irá desenvolver a patologia. Perfeito! Brilhante, Léo. Lou, Ricardo Lou, brilhante. Dessa forma, dizer que a quarentena do Miguel não funciona, porque teve conhecimento de dezenas de aquaristas que usaram o método e tiveram doenças, sem ao menos ter em mãos uma análise do que continha o aquário, bactéria, vírus, fluido, protozoário, etc., é muito vago. Como também vale para o seu método, que é o meu método, né? Ou de outro método preconizador, combater um problema apenas no novo indivíduo, sem combater ou saber da presença do agente causador da patologia no sistema. Brilhante. Insisto em dizer que em nenhuma delas irá surtir efeito. Ótimo. Como você é dentista, portanto, alguém acostumado a ligar, digamos, com biomedicina, ou seja, ciência acadêmica, penso, rever esse seu comentário. É o que nós estamos fazendo aqui, Ricardo. Mas, do que um simples comentário, ele é uma opinião que pode ter desdobramentos inimagináveis aos aquaristas novatos e mesmo aos mais antigos que não gostam de buscar informações sérias e baseadas na pesquisa científica, a qual, pela sua formação, conhece muito bem as diferenças delas para as achadas nos Google, os grupinhos de WhatsApp, etc. Me desculpe falar isso, te respeito muito, está desculpado, meu querido Ricardo, mas como você mesmo disse, não há um só método no aquarismo. Ao meu ver, desculpa os textos longos, pessoal, mas é importante a gente documentar isso aqui, tá? Ao meu ver, quem faz quarentena, adaptação, aclimatação, seja lá o que quiser chamar, deve, antes de tudo, deve saber se o aquário onde o peixe será introduzido não há a presença do agente causador. Concordo plenamente que a introdução de um peixe novo em um aquário já povoado já irá gerar ataques ao novo, e isso pode causar estresse e baixará sua imunidade. Mesmo assim, não havendo no sistema o agente causador da doença, mesmo com a sua imunidade baixa, não há como o desenvolvimento da doença causada pelo parasita em questão. Ou seja, da mesma forma, como tenho que, ao se comprar um peixe, seja lá quem for, o adquirente deve colocá-lo no aquário de quarentena e só iniciar o processo descrito pelo Dr. Miguel ou por qualquer outro método, com no mínimo 2 dias, pois o peixe deve ter um tremendo estresse ao ser retirado da loja e transportado para o novo lar. Poderia haver o início de um processo, né? Novamente, de estressar ele novamente. No caso, ao que eu uso, que é o do Dr. Miguel, sempre após esse lapso de tempo, vez que ele irá passar por um procedimento medicamentoso e desconhecido pelo peixe. Claro que haverá e que irão me dizer, mas ele não irá se estressar novamente? Sim, com toda certeza, mas teve um descanso entre um estresse e outro. Perfeito, Ricardo. Nesse caso, penso que de forma totalmente desamparada de qualquer suporte científico ou não, apenas analisando e pensando assim, agir com o bom senso. Já no seu método, ele já é embaçado neste princípio. Grande abraço.
De fato, ele requer a presença de outro aquário, ele requer um tempo maior, enfim, há os prós, há os contras, etc, etc. Eu pedi ao nosso Ricardo, o meu amigo, não há a resposta que eu dei para ele, não há a menor necessidade de se desculpar, e eu concordo 100% com tudo que você relatou. Peço a permissão de ler o seu texto no próximo vídeo sobre o assunto, estamos fazendo na sequência, acredito que não há nenhum problema, se tiver depois eu retiro, pois acredito que temos uma resposta plausível ao que ocorre nesses casos, que é o que nós vamos fazer agora, tá bom? Bom, dito isso, olha só o que aconteceu. O Tiago Orbolato, foi aí que começou tudo, gente. O Tiago Orbolato falou assim, ó: tudo bom, Alberto? Me desculpe. De novo o pessoal se desculpando comigo. Eu gosto disso porque mostra um carinho, um zelo e não querer estragar essa relação que a gente tem, né, de confiança mútua. Isso é muito legal, Tiago, mas está explicado já. Ictio é um protozoário e possui seu ciclo muito bem estabelecido e estudado. Não existe geração espontânea em seu ictio, em seu ciclo. Não existe, apareceu do nada. Eu sei disso. E com certeza absoluta, esse seu cliente introduziu em algum momento ele no aquário. O que pode acontecer é que a população estava, de certa forma, controlada. Ponto. Gente, eu recebi aqui, ó, comentários do Daniel Braz, Pedro Ramires, há 5 dias atrás, e do Ricardo Lobo. Eu acho estranho, de minha parte, o desconhecimento disso, talvez porque eu nunca tenha ido atrás e nunca tinha lido a respeito disso. Mas olha só que interessante, o Tiago Orbolato e o Pedro Ramiro, os dois se pronunciaram com a mesma explicação, muito brilhante. Então vamos lá. Continuando, por algum momento houve um desequilíbrio e os peixes provavelmente sofreram algum tipo de estresse, a imunidade caiu e desencadeou o ciclo novamente. Abraço. Olha só o que o Pedro Ramiro escreveu. Uma das grandes confusões feitas por muitos é confundir a doença com sintoma. Cara, o Pedro deu uma explicação brilhante para isso. Para muitos, o peixe só está com ictio se aparecer os sintomas, que são os tais ponto branco, que na verdade são um dos sintomas da doença. São vários artigos em sites especializados, principalmente estrangeiros, que descrevem detalhadamente o ciclo da doença. Até aí a gente tem conhecimento. Seus sintomas e tratamentos adequados. Em ocasiões mais brandas ou fase mais inicial da doença, o protozoário que causa o ictio pode se concentrar apenas nas guerras do animal, deixando o peixe irritado, com dificuldade respiratória, letárgico é o termo, mas sem as manchas brancas. E é óbvio, aqui eu faço um parêntese, às vezes a quantidade é tão pequena, o peixe está tão bem, está tão saudável, que não é que ele criou imunidade ao ictio. E está aí explicado o que acontece. O que acontece é que a quantidade que tem não é suficiente para trazer aquele sintoma mais sério. Então é plenamente possível que um sistema tenha o parasita, os peixes possuam o protozoário, mas por estarem numa imunidade alta dos peixes, em um sistema equilibrado ou por qualquer outro motivo, a doença não se manifesta a ponto de causar os sintomas mais visíveis, que são os pontos brancos, concentrando-se apenas em locais específicos, guerras, etc., dando a sensação que o aquário não tem o ictio. Mas um dia alguma coisa irrita, mudança de temperatura, salinidade, densidade, estresse, introdução de um animal novo e etc., né? Estressa o peixe que tem o parasita, a imunidade dele abaixa, abre caminho para a infestação mais agressiva e com uma reação sintomática mais intensa, pontos brancos, etc. E a conclusão mais comum é que o ictio apareceu do nada. Olha que maravilha. Pô, Alberto, que burreza, hein? Olha que legal que é, gente. Acredito no Alberto quando ele fala que já viu muitas vezes situações em que a doença se manifestou do nada. Mas já acho que já temos estudo na literatura suficiente para mostrar que essas situações não acontecem assim. Ou seja, percebe como a gente deixa passar, são 35, 36 anos brincando com aquarismo, constatando isso. Eu criei uma verdade dentro da minha cabeça relacionada a essa questão e nunca fui realmente a fundo, por não gostar. Eu não gosto dessas
sabe? Se você pedir para eu fazer a sequência, sabe, a fase de larva, a fase de hospedeiro, parasita, eu não sei te dizer não, eu não sei explicar isso não. Mas enfim, onde é que eu quero chegar? Esse desinteresse em informar de forma mais a fundo, de pesquisar, de onde é que vem, de onde não vem, a gente interpreta aquilo que os olhos veem. Sabe aquela coisa do que o que você está vendo? Eu estou vendo que o sol sai lá e se põe lá, portanto o sol gira e a terra tá, e eu estou parado. Percebe onde eu quero chegar? E as coisas não são bem assim. Eu peço desculpas aos meus seguidores, eu peço desculpa, inclusive a minha quase irresponsabilidade, mas em momento algum, se vocês voltarem, vocês não vão ver eu afirmar que o Witchell nasce do nada, que existe uma causa que a gente ainda não sabe. No caso, não éramos a gente, não somos nós, era eu que não estava pesquisando, estudando direito, e muitos que estão nos ouvindo. Portanto, está esclarecida essa questão. Deixa eu explicar mais uma coisa. Nessa sequência, se o seu aquário não tem o parasita e você faz um protocolo como o Dr. Miguel preconiza, é bem possível que você cancele e você bloqueie essa questão do ictio. A questão mas é muito difícil. Eu realmente, gente, assim, eu desconheço aquaristas com aquários de muito tempo, onde você tem uma variedade grande de corais que você não tenha tido ainda a presença do parasita. Talvez em aquaristas que desde o primeiro momento tem uma preocupação muito grande, sabe? Eu diria até que fica meio que escravo do aquarismo. Talvez ele não tenha isso em determinado momento do seu aquário, não tenha o ictio, né? Mas a chance dele ter, com a introdução de um coral novo, de um bicho novo, de um animal, ela é muito grande, ela é presente. Nesse sentido, o processo que eu utilizo, talvez ele se adapte mais à questão daqueles que não tem como fazer ou que não fazem o protocolo de desinfecção total do peixe. Porque se já existe, eu tenho aqui provavelmente, eu devo ter no aquário de casa provavelmente. Nas minhas baterias não, porque nenhum peixe que eu tenho aqui eu chego e coloco lá. Eu tenho cobre, eu tenho uma série de cobre não, eu tenho o V, eu tenho uma série de condutas que a gente coloca, o tempo de espera do animal, enfim. Mas assim, tanto que até hoje eu não me recordo, não tenho conhecimento de ninguém que tenha levado o peixe aqui comigo e relate a presença do ictio em alguns dias depois nessa situação. Mas o que fica valendo? Fica valendo que você precisa escolher uma forma, precisa escolher uma metodologia, e se de repente cabe melhor a você e você se sente mais seguro fazendo o protocolo do Dr. Miguel, do qual eu respeito imensamente, eu ia ligar para o Dr. Miguel, inclusive esses dias, para a gente, antes de fazer esse vídeo, e antes de chegar a isso aqui, porque eu queria ter um papo com ele, uma ideia, eu tenho outros assuntos que eu gostaria de conversar com ele. Miguel, aguarda aí que logo a gente vai estar se encontrando, tá? Mas enfim, é legal porque acabou que tudo... Nossa senhora, acabou de passar um chevetinho aí, acho que é 84, 85, vermelhinho, lindíssimo, eu tive um. A gente acabou de trazer para vocês uma explicação muito legal, muito lógica, de uma sequência bem legal, graças ao pessoal que nos acompanha e que toma o cuidado e o carinho e o zelo, principalmente o zelo, de dentro de um processo muito legal de educação, de parceria, né? Trazer informações e somar muito mais ao aquarismo, que eu acho que é isso que o nosso Brasil tanto necessita, tá bom? Eu quero agradecer, agora já no final do vídeo também, agradecer ao João Carlos Basso, tá? Obrigado, João, pela menção que você fez ao meu nome. Eu tenho uma admiração muito grande pelo seu trabalho, pela sua metodologia, sem margem de dúvida alguma, você é um ícone e merece todo o respeito dentro do aquarismo brasileiro, nacional e internacional, tá? É uma pena que aqui no Brasil a gente ainda tenha essa divisória, né? Esse muro que separa torcedores de times de futebol, praticantes de religiões, seguidores de políticos e aquaristas. É lastimável, sabe? Num mundo onde um vírus como o que está acontecendo agora não escolhe cor, credo, raça, time de futebol, nem preferência política,
atinge de criança recém-nascida aos nossos ilustres velhos, né, os nossos ilustres pais, mães, avós, etc. E a gente ainda coloca o ego, o eu sou o mais certo, eu sou quem sabe, eu sou. Gente, nós somos filhos de Deus, feito à sua imagem e semelhança. A sua imagem e semelhança. Em momento algum na nossa criação, ele disse, menos isso. Eu vou te fazer a minha imagem e semelhança, menos isso. Isso aqui eu vou fazer diferente. Isso aqui eu vou fazer assado. Não, isso aqui eu não vou colocar em você. Ele foi claro, tá lá, não só nas escrituras do catolicismo, do cristianismo, mas em todas as religiões a concepção do ser humano é feita à imagem e semelhança do Criador de forma plena e perfeita. Só nos resta conscientizarmos-nos disso e praticarmos e manifestarmos de acordo com a nossa vontade. A partir do momento em que nós conseguirmos colocar o ego de lado, o que não é fácil, e manifestar a perfeição da qual nós já somos proprietários, donos, nós somos filhos do Criador, né? Aí a coisa no mundo vai mudar, né? Até lá, obrigado a todos vocês. Momento filósofo. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado aos meus antepassados, muito obrigado, papai, muito obrigado, mamãe, muito obrigado, minha família, muito obrigado aos meus seguidores, aos meus amigos, à minha esposa querida, muito obrigado a vocês. Obrigado, Ted, obrigado, Ray, obrigado, universo. Até breve, pessoal. Tchau. A gente se vê logo, logo.